o Wesley, professor Wesley, piloto Dove com larga experiência, né? Então domina essa matéria muito. Mas mais importante que isso, ele tem uma habilidade didática magnífica, né? E vocês vão experimentar isso hoje nessa aula ao vivo. Bom, nós costumamos dizer que esses encontros ao vivo, eles têm justamente o objetivo justamente de vocês poderem ter uma oportunidade de tirar dúvidas ali ao vivo, né? Então, acho que é uma coisa muito legal. Porém, a experiência tem mostrado que é engraçado, o pessoal não traz dúvida, rapaz. E aí, a gente, lógico, nós somos preparados e normalmente trazemos um assunto aqui. O professor Wesley, essa semana, aliás, ficamos conversando, né? Poxa, o que seria bacana da gente trazer e tal? Olha, vamos pegar uma coisa que todo mundo se enrola, né? Se enrola, que é a questão do peso, né? De peso, que é muito interessante. E essa aula que o Wesley vai dar, né? Que vai dar, na verdade, é dica, é macete aqui, cara. Como entender isso e, principalmente, como não confundir esses pesos e tal, acho que vai ser muito legal. Então, vejam, aproveitem. Estão de parabéns, vocês que estão aí. Aproveitem esses encontros, que é para tirar dúvida mesmo. Poxa, é uma oportunidade única de você estar com um cara que manja muito do assunto. E não só isso, eu até falava com o Edson essa semana. Muitas vezes o cara, mas é pra caraca, mas não sabe explicar. Não adianta nada. Não adianta nada. Não consegue colocar de uma maneira simples. Usa termos complicadíssimos e tal. E daí não adianta nada. Então, essa é a nossa proposta. A nossa proposta aqui é justamente isso. Nós queremos o quê? Que o aluno realmente aprenda. E nós precisamos de dúvidas de vocês. Nós precisamos... O Célio entrando aí também, seja bem-vindo. Nós precisamos de dúvidas de vocês, o que você não entendeu, que fala para a gente, me explique melhor isso, porque a partir disso, né, Wesley, a gente procura fazer o quê? Explicar de uma maneira melhor ainda. Explicar, buscar recursos. Né? O Wesley fez um diagrama assim que eu achei genial. Estou falando sério. Estou fazendo propaganda não aqui, mas eu achei genial. Porque deixa claro uma coisa que eu nem sou da área, né? Esse negócio de... Cara, eu achei genial, eu entendi perfeitamente, muito legal. E se eu entendi, vocês que estão estudando aí, vai ficar muito mais fácil ainda, tá? Então, aproveitem realmente esses encontros. Lógico, está gravado, você está gravando aí já, né, Léo? Mas, poxa, aproveitem, venham. Vocês, talvez alguém vai estar escutando essa fala aqui minha gravada, né? Mas aproveitem para vir ao vivo. Ao vivo é outro papo. É outro papo. Você tira a dúvida, poxa, interrompe na hora. Acho que o Wesley, você vai permitir isso, né, Wesley? O cara certamente interromper para poder falar, pera lá, não entendi isso. E isso é muito legal. O nosso trabalho, né, finalmente, no sistema de ensino da Espaço Aéreo é justamente isso, fazer com que o aluno aprenda. E aproveite, então, esse diferencial. Então, sem mais delongas, vou passar para o professor Wesley, então, né, que foi DOF por muitos anos, trabalhou na Azul, trabalhou em algumas empresas importantes, como DOF e também piloto. Mas, principalmente, ele é um professor pesquisador. Sabe aquele cara que fica pesquisando, procurando coisa e tal? É exatamente isso. E é isso que a gente valoriza aqui, né? Todos os nossos professores têm essa característica, que quer fazer o aluno aprender de qualquer forma. Para quê? Para que tenha um bom resultado. É isso que a gente quer. Tá bom, gente? Wesley, tá contigo então, tá bom? Seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite, pessoal. Agradeço aí imensamente o convite
da Espaço Aéreo para abordarmos, né, esse assunto que muitas vezes gera confusão na cabeça do candidato, né, a uma vaga, numa seleção, se tratando a respeito dos pesos, né, os limitantes, como que eu vou fazer para saber qual o limitante que eu vou determinar, qual é a capacidade que a aeronave ainda tem de disponível para levar peso e tudo mais. Isso acaba gerando uma dúvida muito grande, e não só a dúvida, a confusão também na hora de realizar os cálculos, né? Então, uma coisa que eu percebi ao longo da carreira, né? Antes de ser Dove, eu já era piloto, e quando eu fui fazer o meu curso de Dove, eu falei, pô, vai ser fácil, porque já sou piloto, então, basicamente, os assuntos são os mesmos. Quando eu sentei na cadeira para fazer o curso de Dove, eu vi que eu não sabia absolutamente nada. Tá? É como se eu estivesse começando do zero novamente. E ali é que eu dei o start, me aprofundei cada vez mais nas pesquisas e buscando sempre uma linguagem muito mais simples, né, e didática para poder levar essas informações até o público, né? Eu elaborei um diagramazinho, né, para a gente poder entender um pouco melhor, né, essa questão dos pesos. Eu vou. Tela cheia, me ajuda, Soares. É janela ou tela cheia? Eu tenho que compartilhar. É tela cheia, né? Tela cheia. Tela cheia. É isso aí, tela cheia. Joia. Então, todos estão aqui vendo aí a minha tela? Sim. Estão conseguindo observar? Sim. Então, nós temos aí alguns limitantes, tá certo? Conhecidos. Então, vamos falar do primeiro limitante, né? Que é o Maximum Takeoff Gross Weight. Em outras palavras, esse é o peso máximo estrutural, tá? É o quanto que a estrutura da aeronave suporta em levar em peso. Como que isso funciona? Isso se dá em função, de fato, ao que a estrutura suporta ou aquilo que a companhia aérea quer certificar. Vamos dar um exemplo. A Gol, ela tinha o 737-800 certificado para 79 mil quilos. Só que foi feito um estudo, uma análise, e viu que não faria sentido manter essa certificação dos 79 mil quilos, uma vez que a demanda acontecia muito abaixo desse peso. Então, trouxeram essa certificação para 70 mil quilos, ou seja, uma diferença de 9 toneladas. Wesley, o avião, então, certificado para 70 toneladas. Mas ele suporta 79, porque foi assim que o fabricante determinou. Porém, esse máximo take-off gross weight dele vai ser de 70 toneladas, porque é o que consta na documentação. E por que se faz essa redução de peso? Justamente para a empresa pagar menos, tá? Porque as taxas de pouso, elas são elaboradas em cima a taxa de pouso e decolagem, né? Em cima daquilo que a aeronave tem para decolar e o máximo que ela pode pousar, tá? Então, o ATR, por exemplo, eu trabalhei com o ATR com 3 limitantes diferentes. Eu tinha o ATR 72.500 certificado para 22.500 quilos de máximo take-off gross weight, tinha um certificado com 22.800 de máximo take-off gross weight, também era uma versão 72.500, e tinha o 72.600, que era certificado para 23 mil quilos. Então, um 22.500, um 22.800 e o outro 23.
O que muda de um para o outro? Além da papelada, mudam apenas 2 libras de pressão para cada limitante. O com 22.500 tem 121 libras do pneu, o com 22.800 tem 123 libras e o 72.600 tem 125 libras. Mas a estrutura suporta os 23 mil? Suporta, mas eu não posso exceder aquilo que tem na certificação da aeronave para aquela operação. Tá? Então, eu tenho o máximo take-off gross weight. Qual vai ser o meu segundo limitante? O meu segundo limitante é o maximum landing gross weight. É o quanto a minha aeronave suporta durante o pouso. Então o 737, por exemplo, ele suporta aí 66.300 quilos. Sim, ele suporta isso. Isso é o máximo para o qual ele foi certificado. Mas se eu tiver mais peso, eu posso pousar? Eu posso, gente, dependendo da situação, tá? Porque no processo de certificação, como que vai funcionar? Quando a aeronave está certificada para um determinado peso de pouso, ela precisa, na fase de teste, demonstrar um touchdown, né, com a razão de 360 pés por minuto, com o seu peso máximo de decolagem. Ou seja, ela vai tocar na pista, no pouso, com a razão de 360 pés por minuto. E um detalhe, a aeronave precisa suportar. E quando ela está no peso máximo de pouso, ela vai tocar a uma razão de 600 pés por minuto. Vocês fazem ideia da pancada no chão que é isso? Tá? E a aeronave tem que demonstrar a sua capacidade estrutural, não apresentando danos nem no trem de pouso, nem na fuselagem, nem em raiz de asa, em absolutamente parte alguma da aeronave. E como que eu efetuarei o cálculo para o meu limitante de pouso? Eu vou pegar o meu limitante de fato, da estrutura, vou somar ao meu trip fuel, ou seja, o combustível da etapa, para determinar o quanto que eu vou decolar. Tá? Então, esse já é o segundo limitante de decolagem. O terceiro limitante de decolagem é o Maximum Zero Fuel Weight. Então, é o peso máximo zero combustível. Quando eu tenho o peso máximo zero combustível, somado ao meu take-off fuel, ou seja, o meu combustível de decolagem, eu terei um outro limitante de decolagem. Tá certo? Então, esse é o terceiro limitante de decolagem. Meu quarto limitante de decolagem é o por performance, tá? E dentro da performance, existe mais outros 5 limitantes. Então, eu tenho a VMBE, que é a minha velocidade máxima de aplicação do freio. Tem o meu outro limitante por performance, que é o de velocidade de pneu. Geralmente, as aeronaves comerciais, né, de grande porte, por exemplo, vamos chamar aí a aviação nossa, Gol, Latam, Azul, de grande porte, tá? Então, esses pneus, eles possuem uma limitação de velocidade. Geralmente, dependendo do fabricante, geralmente o pneu ele é limitado a 225 mph, milhas terrestres por hora, o que equivale aí em torno de 195 nós. Tá? Tem o terceiro limitante de performance, que é o por segmento de subida, né, que nós chamamos de climb. Tenho o quarto limitante, que é o de field, ou seja, comprimento de pista. E o quinto e último limitante de performance, que é o de obstacle, obstáculo durante a minha trajetória de subida. Então, dentre esses 5
sublimitantes, eu pegarei o menor e ele será o meu limitante de performance. Então, ele vai ali embaixo, naquela janelinha vermelha, tá certo? E o quinto e último limitante será o limitante por resistência de pavimento. Hoje se chama PCN, mas logo haverá uma mudança e ele se chamará PCR, tá? Pavement Classification Number, é o PCN. O PCR se chamará Pavement Classification Rating, tá? Então, a taxa de classificação do pavimento. De todos esses limitantes que nós acabamos de ver, tá? Todos irão se unir e, dentre esses 5 limitantes, o que limitará a aeronave? O menor dos pesos encontrados, tá? Então, o menor dos pesos será o meu maximum takeoff weight. Ok? Até aqui. Alguma dúvida? Pergunta? Nenhuma? Eu não estou vendo a tela, eu só consigo ouvir vocês, porque como eu estou com a apresentação do PowerPoint, eu não consigo enxergar vocês, porque a tela toda está tomada de informações. Então, se tiverem alguma dúvida, não quiserem falar, pode mandar no chat, o Soares me interrompe e a gente esclarece a dúvida de vocês. Até o aluno também pode abrir o microfone e falar, seria até interessante. Abrir o microfone e falar, né, Wesley? Exato. Por enquanto, é justamente isso. Eu quero ouvir a voz das pessoas, né? Então, não tem problema algum. Pode me interromper, pode me chamar, eu paro na hora e a gente esclarece a dúvida, tá? Bom, então, como que eu vou fazer para determinar esses pesos? Eu vou chamar esse triângulo de triângulo mágico. De fato, ele recebe esse nome porque existe uma magia nesse triângulo, tá? Parece coisa de bruxaria, mas não é. Esse triângulo, ele fala conosco. Fala de uma forma muito clara e objetiva. Em cada ponto desse triângulo, em cada extremidade dele, eu colocarei uma sigla, tá? Que sigla que vai no topo desse triângulo? Vai ser o meu PBO, o meu peso básico operacional. O que é o meu peso básico operacional? É aquele peso aonde a aeronave estará basicamente operacional. O que ela vai ter? Ela terá o peso dela, mais o peso da tripulação, mais o peso da comissaria, tá? Isso é o peso básico operacional, tá certo? Porque ela tem um peso dela, somado ao peso da tripulação, mais a bagagem da tripulação, mais ao material de comissaria, então ela tem o peso básico dela ali operacional. É aquele peso para operação. O que vai faltar nesse peso básico operacional para ela poder decolar? O combustível, né? Então, esse combustível, eu chamo ele de take-off fuel, tá certo? Então, se eu tenho o peso básico operacional junto com o meu combustível, eu já posso ter um peso operacional. Eu tenho um peso aí para a operação. Mas faz sentido decolar com um avião vazio? Não, porque o que gera receita é o quê? Carga e passageiro, ou seja, o payload é o que vai gerar receita para a companhia. Então, agora eu tenho o peso básico operacional somado ao meu combustível de decolagem e somado ao meu payload. Opa, o meu avião ele está pronto para a decolagem. Somado essas 3 pontas, o que eu tenho? Eu tenho o meu peso atual de decolagem, tá certo? Quando eu faço o somatório do meu peso básico operacional
com o meu combustível de decolagem, eu tenho um peso chamado peso operacional. Quando eu somo o meu peso básico operacional mais o meu payload, eu tenho o peso atual zero combustível. Quando eu faço o somatório do meu payload com o meu combustível de decolagem, eu tenho o que nós chamamos de carga útil. Por que carga útil? Porque essa carga, ela de fato é útil ao voo. O combustível é útil para fazer o avião voar e o payload é útil para poder gerar receita para a empresa, ok? Aí eu tenho o somatório das três extremidades, PBO mais o combustível de decolagem mais o payload, eu tenho o meu peso atual de decolagem. E o meu limitante, o que vai limitar o meu peso máximo de decolagem? O que vai limitar é o estrutural. Eu vou estar limitado pelo máximo de pouso, eu vou estar limitado pelo zero fio, eu vou estar limitado por performance, eu vou estar limitado pelo PCN? Não sei. Eu terei de fazer uma análise em todos esses pesos e, dentre esses pesos, pegar o menor para que eu possa trabalhar o quanto eu ainda terei de disponível para que a minha aeronave possa carregar, tá? E aí, tenho o peso máximo zero combustível e o meu peso máximo de decolagem que vai dentro do triângulo. Agora, eu tenho uma coisa chamada MACL, Maximum Allowed Cargo Load. É o quanto que a aeronave pode carregar de carga paga, de peso, tá? Então, como que eu vou efetuar esse MACL? Existem duas formas. Peso máximo zero combustível menos o PBO, eu estarei determinando qual é o peso máximo estrutural de carga, de payload para essa aeronave, ou pegar o meu peso máximo de decolagem, que é o centro do triângulo, e subtrair do meu peso operacional, o PO ali, tá? E aí, quando eu trabalho dessa forma, de fato, eu terei o disponível, tá? O que vocês vão encontrar em alguns documentos, algumas load sheets, chamada de underload. É o que eu tenho ainda de sobra para poder levar de peso, tá? Então, somando as três pontas, PBO, o take-off, mais o payload, eu terei o peso atual de decolagem. Quando eu pego o meu peso básico operacional e somo ao meu combustível de decolagem, tenho o meu peso operacional. Quando eu pego o meu peso básico operacional e somo ao meu payload, eu tenho o peso zero combustível. Peso atual, zero combustível. Quando eu pego o meu payload e somo ao meu take-off fuel, meu combustível de decolagem, eu tenho a minha carga útil. E quando eu pego o meu peso máximo de decolagem, quem vai ser o meu peso máximo de decolagem? O menor dentre aqueles 5 pesos que foram apresentados. O menor dentre os 5 limitantes que nós acabamos de falar. Então, o meu peso máximo de decolagem menos o meu peso operacional, eu terei o meu MACL, o meu underload, o quanto eu ainda posso carregar a aeronave sem comprometer a segurança de voo. Ficou claro isso, gente? Tudo tranquilo? Wesley, basicamente as fórmulas que você coloca à esquerda são basicamente o que foi feito no diagrama ali, né? Basicamente, exato. é isso aí, né? A gente só liga um elemento a outro, né? A gente tem ali, então, que seriam aquelas fórmulas ali, que no diagrama fica muito mais fácil de visualizar, né? E ver a toma e tal. Isso, na verdade, dentro de uma companhia aérea, né, eles alimentam o programa de tal maneira que todos esses cálculos eles são feitos de forma computadorizada. Então, quando se roda
né, um limitante, o próprio programa ele já faz tudo isso. Então, a engenharia de operações ela entrega esse programa já devidamente configurado para que os DOVs executem apenas aquilo, né, o programa que está sendo alimentado com as informações que estão sendo inseridas, como vento, como o QNH, como temperatura. E temperatura é algo que mexe demais no limitante de decolagem, tá? Eu digo que a temperatura é o elemento que mais mexe no limitante de decolagem. O QNH, nem tanto, tá? Nem tanto. Só se houver uma discrepância muito grande daquilo que foi planejado para o que tem atual, tá? Mas geralmente não dá uma diferença muito grande, não. E um elemento que colabora muito para o fechamento de uma load sheet, para saber o quanto que ainda posso adicionar de peso, é a componente de vento atuante para o momento da decolagem, tá? Então, se um exemplo, eu tenho uma componente de vento de 5 nós de proa, isso aumenta substancialmente o meu peso máximo de decolagem, podendo aí ultrapassar 1 tonelada. Mas pouso, perdão, pouso não, no caso da decolagem, um vento de cauda, por exemplo, é lógico, o normal é ter vento de proa na decolagem, é óbvio, mas trabalhando em Congonhas, a gente estava naquela fase de trocar a pista, porque a pista está virando por causa do vento, e aí tinha um monte de gente no ponto de espera. E aí eu perguntava se alguém conseguiria decolar com aquele vento, às vezes muito pouco, uma componente de cauda, muita gente não queria, mas vez ou outra um cara aceitava uma componente de cauda, talvez porque tivesse essa folga aí, né? Exato. Um nó de vento de cauda pode aumentar a corrida de decolagem em cerca de 8 a 10%. Cara, um nó de cauda? Tá? Mexe bastante. É por isso que o FAA, junto com a EASA, no processo de certificação, né, e na legislação, eles só permitem um pouso com uma componente máxima de 10 nós de cauda, não mais do que isso. Porque o vento de cauda também interfere nessa distância na corrida. Coisa. Pouso, né? Muito complicado. E aí você toma a pista molhada e tal, aí o cara sai fora. Aí acabou, né? Não tem como segurar. Exato, por isso que é muito mais viável para o tráfego aéreo segurar todo mundo e reorganizar a casa, botando todo mundo com vento de proa, do que arriscar uma operação dessa. É verdade. Né? E não só o controle de tráfego aéreo, né, ele está envolvido com isso. Na verdade, o piloto em comando, porque o controle ele não é obrigado a conhecer a performance de cada equipamento que ele gerencia. Né? Essa responsabilidade é do piloto em comando. Verdade. Tá? E aí, quando eu tenho o meu peso máximo zero combustível menos o meu peso básico operacional, eu posso também ter o meu MACL. Qual é a diferença de um para o outro? Que trabalhando com peso máximo zero combustível, eu tenho o máximo estrutural de payload que a minha estrutura suporta, né? E quando eu trabalho com peso máximo de decolagem, é para saber o meu underload, o quanto que eu ainda de fato tenho de disponível para poder carregar de peso, tá? Tem uma coisa também que eu não falei. Existe uma coisa chamada LMC, que a gente conhece como Last Minute Change, ou seja, uma mudança de última hora. Então, a minha last minute change, ela pode ser de 0,5% do peso máximo de
pouso, tá? Então, eu posso adicionar um peso equivalente a 0,5% do peso máximo de pouso, sem a necessidade de gerar uma nova documentação, uma nova navegação e uma nova load sheet. Essa LMC, o piloto ele pode fazer manualmente, tá? Então, o disponível ele é obtido pela subtração do peso máximo de decolagem menos o meu peso operacional. Já o meu disponível máximo estrutural, aí sim, é o meu peso máximo zero combustível menos o meu peso básico operacional. Tomem muito cuidado com relação àquilo que o enunciado de uma questão estiver te pedindo. Se ele te pedir o quanto que você ainda tem de disponível, peso máximo de decolagem menos o peso operacional. Se ele perguntar para você qual é o disponível máximo estrutural, aí sim será o meu peso máximo zero combustível menos o meu peso básico operacional. Tranquilo, gente? É uma sopa de letrinha aí. É bem confuso, assim, falando, mas se a gente tem um conceito, vai fazendo sentido, né? Mas realmente, para confundir, é muito fácil, viu? Muito fácil confundir. O que eu elaborei aqui? Eu elaborei o seguinte. Eu peguei dados de um avião X qualquer, que vai decolar de uma pista com resistência do pavimento, ou seja, o pavimento suporta 200 mil libras. Eu tenho um máximo estrutural de decolagem de 191 mil libras. Eu tenho um máximo de performance de 180 mil libras. Um máximo de pouso de 160 mil libras. Um máximo zero fuel de 141 mil libras. O peso básico operacional, que é o Basic Operational Weight, que é o BOL, né? De 90 mil libras. O meu combustível de decolagem, o teu take-off fuel, de 45 mil. E o meu trip fuel, o TIF, é o combustível da etapa. O quanto que eu gastarei de A para B, tá? Vamos determinar aí o nosso peso máximo de decolagem e o nosso disponível. Volto para aquele gráficozinho lá. Então, vou alimentar esse gráfico com os pesos que nós acabamos de mencionar. Meu peso máximo estrutural de decolagem, 191 mil libras. Coloco ali. Como que agora eu vou saber o meu máximo de decolagem limitado pelo pouso? Eu vou colocar minhas 160 mil libras e somar ao meu trip fuel, ao meu combustível da etapa, que são de 25 mil libras. Então, 160 mil mais 25 mil. Então, limitado pelo pouso, 185 mil libras para a minha decolagem. O meu máximo zero fuel weight, 141 mil libras. Somado a quem? Ao meu combustível de decolagem, 45 mil libras. Então, eu terei aí 186 mil libras de decolagem. Por performance, já foi dito lá no enunciado que são 180 mil libras, e essas 180 mil libras será o menor dos pesos dentre esses 5 aí. VMBE, pneu, trajetória de subida, comprimento de pista e obstáculo, tá? E a resistência do pavimento, nós vimos que são de 200 mil libras. Dentre todos esses pesos que os senhores estão observando, qual vai ser o menor dos pesos? 180 mil. 180 mil. Esse será o meu peso máximo de decolagem. Então, o meu peso máximo de decolagem, ele está limitado por quem? Por performance, tá? Então, vamos aos cálculos aí. O peso máximo de decolagem vai ser de 180 mil libras, que é o menor dos pesos, limitado por performance. Então,
Para determinar o disponível, é necessário achar o peso operacional. O que é o meu peso operacional? É o meu peso básico operacional somado ao meu combustível de decolagem. Então, 90 mil mais 45 mil, eu tenho 135 mil libras de peso operacional, tá? E aí, o meu disponível, o quanto que eu tenho de disponível? Aquele meu limitante, de 180 mil libras, menos 135 mil libras. Eu tenho 45 mil libras que eu ainda posso colocar de peso na minha aeronave. Mas notar que a carga paga estrutural, ou seja, o quanto que a estrutura de fato suporta de carga paga, aí eu pego o meu maximum zero fuel weight menos o meu peso básico operacional, tá? Então, a minha estrutura suporta 51 mil libras de carga paga. Porém, de acordo com o meu limitante, só posso levar quanto? 45 mil libras. Por quê? Entenda uma coisa. Wesley, peso máximo zero fuel não limita combustível. Então, significa que se eu encher a asa, eu posso colocar mais peso na fuselagem? Olha, posso e não posso. Pelo seguinte motivo. A minha estrutura ela não suporta, no máximo, 51 mil libras. Se eu colocar mais de 51 mil libras com combustível no tanque, a asa, apoiada aqui no trem de pouso, que está debaixo dela, faz uma alavanca jogando o charuto para cima. Mas depois que eu decolo, voo muitas horas, a tendência é o quê? A minha asa ir esvaziando. Quando a minha asa esvazia, eu já não tenho mais aquela força para causar o momento, para fazer a alavanca. O que vai acontecer? Estou com o meu charuto acima da capacidade máxima estrutural. O que vai acontecer? Um esforço muito grande sobre o trem que está apoiado embaixo da raiz da asa pode comprometer a estrutura da raiz da asa, podendo causar dobra, fissura ou qualquer outro dano. Por isso que eu tenho que respeitar o máximo que a minha estrutura suporta, tá? Nesse caso, o meu avião só vai poder levar 45 mil libras. Mas, Wesley, se a estrutura suporta 51 mil libras, eu estou limitado por performance, por que eu só vou poder levar 45 mil? Porque entra a questão do quê? Da perda do motor crítico. Então, eu estou limitado a 180 mil libras porque, caso durante a minha corrida de decolagem eu venha a perder o motor crítico, o motor ou os motores remanescentes precisam dar conta do peso atual da aeronave. Um 737 decolando. Santos Dumont, por exemplo, numa determinada temperatura do dia, consigo decolar com 62 toneladas, tá? O que isso significa? Que se houver a perda do motor crítico, nesse caso, o esquerdo ou o direito, após a minha velocidade de decisão, eu preciso garantir que o motor remanescente consiga subir respeitando um gradiente com um único motor. Tá? Então, é sempre considerando a perda de um motor durante a decolagem. E, nesse caso aí, a carga paga estrutural ela é superior ao disponível. O mesmo acontecendo com o peso máximo estrutural de decolagem, que é superior ao peso máximo de decolagem. Em outras palavras, né, nesta decolagem, a estrutura do avião ela suporta uma carga paga e peso de decolagem superiores àqueles que são limitados pela performance da aeronave. Tá certo, gente? Muito bom. Bom, é uma falação grande, eu sei que é uma sopa de letrinhas, né?
Mas não é um tema difícil, né? Tudo depende de como você se organiza e como você enxerga os conceitos, tá? Mas sem dúvida, eu acho que dá para fazer uma confusão legal nisso aí. Muita sigla, né? Muita sigla. Lógico, a gente tá, talvez aí, o candidato à linha aérea, que está recém-chegado, fica meio assustado, né? Mas é o dia a dia do piloto, né, bicho? O Exato. Dove vai dar o briefing lá e ele vai falar dessas coisas. O próprio Dove, antigamente, na minha época, né, fazia aquelas planilhas, né? Não é Painéis, né? aqueles quadradinhos que ia preenchendo, cara, dava. Meu Deus, aquilo era uma loucura. É lógico que o Dove hoje faz esses cálculos aí, feito pelo computador. Mas, sem dúvida, eu tenho que saber o conceito, né, interpretar essas informações e avaliar isso. E, principalmente, na hora do lançamento, Wesley, a gente sabe disso, nós já vimos alguns incidentes, quase acidente aí, que muito possivelmente foi lançamento errado. Aliás, teve um acidente que foi... Qual foi, cara? Foi Da Aerosucre? Foi da Aerosul, que foi errado mesmo, né? É que o 727 decolou levando a cerca, levando tudo, né? E foi lançamento errado, né? Lançou errado no programa. E isso é importante saber pelo seguinte: a gente não pode simplesmente confiar que o sistema ele vai estar operacional em tempo integral. Se houver uma falha sistêmica, eu vou deixar o avião no chão porque eu não sei fazer o preenchimento da documentação na mão? Não posso? Olha o prejuízo. Eu já tive a experiência de cair o sistema de navegação, né? Para gerar navegação, caiu o sistema para gerar load sheet. Como a navegação eu já tinha feito e salvado ela, eu fiz a load sheet na mão. Assinei e fui lá entregar ao comandante. Isso é muito importante você saber, não só para uma companhia aérea, mas se você estiver na 91, por exemplo, né, na executiva, você é responsável pelo peso e pelo balanceamento e pelas limitações da aeronave, porque o patrão ele não quer saber. Ele quer colocar gente ali dentro, peso, ele acha que o avião dele leva tudo. E só você, como piloto em comando, pode dizer para ele, ceifar essa ideia que ele tem de, não, coloca peso aí que a gente decola e vai. Não, às vezes até o avião aguenta, mas a pista não aguenta. Você não tem PCN, você não tem comprimento de pista, a pista está molhada, está com temperatura alta, está em altitude, precisa saber explicar isso para o cara. Exatamente. E se você não tem confiança, o cara te enrola, né? Então, você tem que prezar pela sua segurança, porque você não está fazendo a segurança apenas do pessoal que está voando ali, dos passageiros, do patrão e tudo mais. Você está gerando a segurança sua também, porque, afinal de contas, você vai estar participando do evento. Exatamente. Você está ali, né, junto com eles, né? Exato. Muito bem, Wesley. Adorei, achei muito legal. Pessoal, Rodrigo e tal, o que vocês acharam? Tem dúvida? Enfim, não sei. Alguma dúvida, Rodrigo? Maravilha a aula, nenhuma dúvida. Essa parte da matéria é bem complexa, né? Essa parte de pesos é bem complicada, mas foi muito bem explicado. Rodrigo, e cai. Com certeza. É uma coisa que a gente está sempre revisando, porque é muita sigla também, né? Então a gente acaba confundindo o PO, PBO, PZ. Nossa. É porque tem literaturas que possuem as siglas em português e outras literaturas que possuem as siglas em inglês. Exatamente. Tem que saber as duas, né, no caso. As duas. Não tem acordo. Mas legal.
Legal, legal. Quem está ouvindo a gravação, gente, o pessoal que só fica na gravação, por favor, venha ao vivo participar, que é muito importante aproveitar esse diferencial que nós temos, né? De disponibilizar o autor, o professor da aula e tal, dando os macetes aí. Adorei esse diagrama, Wesley está de parabéns. Legal, muito obrigado. Sim, Eu que agradeço. Eu que agradeço. Hein, Rodrigo, tem alguma dúvida e tal, não? Não, nenhuma. Gostei do diagrama, acho que deu uma clareada, assim, na ideia, ficou mais simples, né? Simplificou bastante, assim, o entendimento. Verdade. É verdade. Gostei bastante. Que é uma matéria Sim. bem difícil, essa parte eu acho bem difícil, eu particularmente acho, né? Uhum. Foi bem legal, assim, o diagrama deu para dar uma clareada, assim, e depois a gente olhando de novo, fica mais fácil de responder uma questão, enfim. Isso. Legal. E olha, quem tiver dúvida na gravação aí e tal, manda na comunidade, né? Manda na comunidade e aí a gente passa para o Wesley responder isso aí. Tá bom, gente? Maravilha. Beleza. Wesley, muito obrigado. Valeu. Eu que te agradeço, meu amigo. Grande aula aí. E a gente vai estar em outras oportunidades. Valeu, gente. Um grande abraço, sucesso aí. E vamos estudar, e vamos compreender esse negócio aí para conseguir um bom resultado lá na seleção. Tá bom? Grande abraço. Obrigado, mestre. Boa Obrigado, noite. Wesley. Um abraço, Boa noite, gente. pessoal. Obrigado. Tchau, Fique com Boa Deus. noite, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.